Do J Notícias e do jornal Extra Guarapuava. Estamos aqui com a quinta entrevista da semana, né? Hoje o nosso candidato a ser entrevistado é o André Tec, do DC, Democracia Cristã. Então, as ordens das entrevistas foram definidas no dia 23 de outubro com o representante dos candidatos e, na ocasião, dos 7 candidatos a prefeito, somente a Luzia, que não mandou representante, então ela ficou de fora das entrevistas aqui do jornal Extra Guarapuava e do J Notícias. Os entrevistados terão no mínimo 15 minutos para expor as suas propostas, né? Porque o objetivo é conhecer as propostas dos candidatos e nós tivemos encaminhamento de perguntas por representante das entidades aqui de Guarapuava. Boa noite, André Tec. Olá, boa noite a todos e todas. É uma imensa alegria, um grande prazer estar aqui com você, Jacinto. Muito bem. A primeira pergunta ela vem do bispo diocesano de Guarapuava, Dom Hamilton Manuel da Silva. Quais são os projetos para adolescentes e jovens na questão de estudos e profissionalização? Bispo, comunidade de Guarapuava. Na verdade, a democracia cristã ela tem 2 planos. No seu plano de governo nós temos um macro, onde a gente vai buscar o desenvolvimento regional. E no plano micro, toda a reforma que a gente vai fazer, todas as ações que as secretarias, as pastas farão. Em contrapartida, enquanto estaremos buscando no plano macro, junto com os demais municípios, trazer a estrutura e industrializar Guarapuava, a gente vai estar fazendo a lição de casa, preparando os jovens, as mulheres que estão em situações de risco, né? Preparando-os para serem profissionais, né? Cursos de qualificação, cursos de capacitação e cursos de empreendedorismo, para que o jovem, para que a mulher possa também ter esta opção de ser a dona do seu próprio negócio. Se não quer ser empregado, quer ser o dono do seu próprio negócio, a prefeitura vai ser um apoiador, vai ser um incentivador, tanto do jovem quanto das mulheres que estão em situações de vulnerabilidade. Mais uma pergunta do bispo, Dom Hamilton. Percebemos que Guarapuava, embora tenha muitas oportunidades de trabalho, ainda deixa a desejar na questão de indústrias, como novas frentes de trabalho para a população, o que beneficiaria um crescimento populacional em outras dimensões do próprio município. O que se tem como projetos nesse sentido? Voltando ao plano macro, Guarapuava sozinha ela não se desenvolve. E as vizinhas de Guarapuava só se desenvolverão se Guarapuava se desenvolver. É uma dependência uma da outra, por isso eu defendo, não é uma ideia minha, tá? Eu reconheço que não é uma ideia minha, eu estou pegando algo que já tinha sido semeado pelo falecido Bernardo Ribas Carli, deputado, né? Infelizmente o destino ceifou a vida dele, onde ele estava começando uma aliança entre todos os municípios, começando um movimento de união. Eu quero dar seguimento nisto. Enquanto a gente vê candidatos que não estão no poder ainda, brigando com outros candidatos de municípios vizinhos, eu quero ir na contramão disso. Eu quero ir na união. A união faz a força. Guarapuava e os municípios vizinhos têm mais de 850 mil habitantes, dá mais de 670 mil eleitores. Formaremos um bloco político, um bloco econômico, para irmos buscar as iniciativas que farão com que as indústrias venham para Guarapuava. Por que nós não temos indústria? A pergunta é essa. Porque faltam algumas coisas acontecerem. Nós não temos gás natural, que é o que movimenta a indústria, né? Segundo a Federação Nacional de Indústrias, a maioria das indústrias optaram pelo consumo para gerar a sua produção gás natural. Ou seja, são as lições que nós faremos. É o gás, vamos trazer o gás. Telefonia, eu estava no bairro Alto no Morro Alto fazendo campanha, não tinha sinal telefônico. O industrial ele começa a fazer perguntas: vocês têm gás natural? Não, ponto negativo. Telefonia é de qualidade? Não.
E só que a prefeitura de Guarapuava, o prefeito de Guarapuava, se o André for o prefeito e for lá cobrar alguma coisa do governador ou das secretarias ou dos ministérios, é só um prefeito de uma cidade de 120 mil eleitores, mas que votam 90, 100 mil. Ou seja, nosso peso é inferior ao peso de um bloco, onde nós representaríamos 670 mil pessoas. A região vai ter esta força para trazer, tanto do Ministério de Minas e Energia, a extensão de Pitanga do gás até Guarapuava, né? Trazer até Palmital, trazer até o Turvo, depois trazer para a gente. Então é uma cadeia, é um plano macro para podermos desenvolver, termos força e resolvendo e solucionando problema a problema. Nós temos um grande gargalo, eu brinco, né? Nós temos uma mangueira cheia de furos. Nós precisamos unir forças para ir tampando o furo, para canalizar essa energia para chegar em Guarapuava, para a gente desenvolver a parte de indústria, a parte de investidores que queiram e vão investir o seu dinheiro em Guarapuava a partir do momento que a gente ofereça os diferenciais. Uma coisa é o industrial vir para Guarapuava com a condição de receber um terreno e isenção de impostos. Eu, como prefeito, vou concorrer com outros 5 mil prefeitos. Todos os prefeitos oferecem terreno e isenção de impostos. Eu sou gestor, eu fazia gestão para um grupo de investidores. Eles querem diferenciais. O que mais? Vamos correr atrás de fazer a nossa lição de casa. Guarapuava tem potencial, é uma das cidades com o melhor potencial que eu já vi. E olha que eu já trabalhei em muitas cidades, em cidades grandes, onde está tudo apertado, não tem mais espaço para se desenvolver. Guarapuava está numa localização estratégica e tem espaço vital. Em contrapartida, como eu falei, estaremos preparando a nossa juventude, estaremos preparando as nossas mulheres para serem os diferenciais. Ofereceremos gás, ofereceremos telefonia, pessoal qualificado, pessoal capacitado. Estes vão ser os diferenciais para atrair. Muito bem. Nós também temos pergunta do pastor Vanderlei de Mello. Ele é presidente do Conselho de Pastores de Guarapuava, que abrange 70 igrejas aqui representadas por esse conselho. Eu vou fazer as duas perguntas, que elas são consoantes. Você sabia que existe um departamento que atende as demandas eclesiásticas em nossa cidade? E que precisamos de uma secretaria para tal finalidade? Se você sabe o que pensa em fazer para melhor ampliar esse projeto? Você sabia que toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, os pastores vão à prefeitura, no gabinete do prefeito, para orar pela cidade e seus líderes? Se você sabe o que pensa a respeito disso? Sabia da Secretaria de Assuntos Eclesiásticos. Na verdade, o nosso plano de governo, em uma das suas discussões, nós discutimos a criação de um departamento, né, que seria uma pastoral, né, a exemplo do que nós temos aí nos Estados Unidos. A gente teria uma capelania, um departamento de capelania, que contemplaria não só evangélicos, mas todas as religiões. Nessa pandemia, nós tivemos um problema sério, onde se preocupamos muito com a saúde, né? Tivemos alguns falecimentos e não tivemos uma estrutura, seja católica ou evangélica, com apoio com parceria da própria prefeitura, para estar oferecendo também o apoio religioso, né? Sabendo que nós somos maioria e não temos uma articulação de maioria para ter um apoio moral, para termos um apoio espiritual. Faltou este pequeno detalhe para essa pandemia ter tido realmente as tratativas que deveriam ter sido tomadas. Cuidar também do espiritual. Eu estou propondo a criação de um departamento, ela não vai ter cunho de secretaria. Nós estaremos reduzindo o número de secretarias entre empresas mistas, autarquias e secretarias, nós temos 21 pastas, reduziremos para 14. A capelania seria um departamento da prefeitura, onde estariam disponibilizados não só para a igreja evangélica, mas para a igreja católica. A gente credenciaria os padres, os pastores, os representantes de todas as religiões e de todas as profissões de fé. Receberiam um credenciamento e uma estrutura para estarem atendendo às suas religiões, às suas reivindicações. Tem uma outra pergunta do pastor Vanderlei. Você sabia que todo ano temos uma marcha para Jesus na cidade? O que você pensa sobre isso e como pensa em ajudar e melhorar ou ampliar esse projeto? A Marcha para Jesus eu acompanho
né, vai ter o nosso apoio, vai ter o nosso incentivo, né? Ela é uma iniciativa de cunho religioso, né? A gente vai estar dando suporte, dando a infraestrutura de segurança. Eles terão lá dentro um prefeito que vai ser parceiro, tá? Não só das religiões, mas de toda a sociedade de Guarapuava. Muito bem. Tem uma pergunta do presidente da UGAN, Assir Ribeiro de Queiroz. A UGAN é a União Guarapuavana das Associações de Moradores. Hoje em torno de 50 associações entre o bairro e os distritos. Candidato, você tem no seu plano de governo a criação de uma Secretaria de Assuntos Comunitários, pois assim ouvirão as reivindicações dos moradores dos bairros e distritos? Nós teremos uma Secretaria de Desenvolvimento Social. Nós não temos o cunho de assistencialismo, e sim de desenvolvimento. Então nós estaremos muito atentos a todas as demandas de cunho social, de cunho de pessoas em situações de vulnerabilidade. Nós estaremos atentos à pessoa humana e à sua dignidade como pessoa humana. Candidato, qual a sua proposta na área de habitação? A habitação é um grande gargalo. Eu tenho feito inúmeras visitas justamente por não ter tempo de televisão, não ter tempo de rádio. Estou usando aquele velho ditado, gastando sola de sapato e saliva, para fazer uma campanha olho no olho, conversando com as pessoas. Eu vejo as pessoas falando dos seus lares, eles moram em situações de risco, de vulnerabilidade social, né? Sofrendo violências, né? Sendo acuadas, e saem lágrimas nos olhos, enche, a voz fica turva, né? Fica embargada quando fala da sua casa, que eles não têm dignidade, não têm respeito. Conversei com o senhor Francisco no Paz e Bem, onde um pouquinho para frente do Mercado Excel, ele não tem água encanada, não tem energia elétrica, porque a prefeitura não deu o documento de cessão de direito de uso fruto, pois eles querem removê-lo. E eu, como ser humano e não como candidato, eu assumi um compromisso com ele de acompanhar essa situação dele e dos demais guarapuavanos. Se eu for prefeito, jamais um guarapuavano vai ser retirado de sua casa para ser jogado no relento. Tá? Eu vou ser um prefeito que vou defender com unhas e dentes isso. Primeiro, a dignidade da pessoa humana. Primeiro, acharemos um lugar para ele estar, para depois removê-lo. E não como está sendo agora ameaçado de ser jogado ao relento, palavras dele, né? Nós respeitaremos o cidadão, seja ele empresário, rico, pobre, pessoa de classe média, todos serão seres humanos tratando com a prefeitura. E qual a sua proposta na área de educação e cultura? Será integrado à mesma pasta. Nós partiremos do princípio de passar aos alunos conhecimento. Eu entendo que existem duas linhas hoje dentro da educação brasileira, e esse é o grande problema da educação brasileira. Ou discute pensadores ou discute conhecimento. O aluno está lá para receber conhecimento. Nós temos muita gente discutindo pensadores, né? Modelo Paulo Freire, modelo conhecimento, tanto na cultura quanto na educação. Nós queremos uma gestão eficiente. O que eu proponho no plano de governo é a reestruturação, contratação de professores, começando pelo secretário, que deve ser uma pessoa com uma qualificação a mais do que os demais. Ele tem que ser uma pessoa que também tenha extensão em gestão pública, para que ele possa saber gerir a educação. Teremos comissões que estarão analisando as escolas particulares que têm os melhores resultados nos índices do IDEB, para estarmos entendendo, compreendendo qual é o diferencial, por que eles conseguem atingir as melhores notas, o que puxou o índice de desenvolvimento humano de Guarapuava para baixo. Nós passamos da posição 63ª para a 79ª, caindo 19 posições, 16 posições nos últimos 10 anos. Nós queremos reverter isso. E a educação, ela é uma preparação para o futuro. Se formar um mau aluno, ele retorna um mau professor. Ou seja, aprende pouco, esquece metade e volta a ensinar aquela metade que ele ainda lembra. Nós queremos uma educação de qualidade, nós queremos formar também novos formadores, saindo da base, saindo ali do 5º para o 6º ano, sabendo ler, sabendo codificar e interpretar um texto.
A minha preocupação é informar pessoas que lá na frente também formaram pessoas. Então nós temos que ter excelência, nós temos que ter qualidade e excelência na educação. E os professores serão valorizados, os nossos mestres serão valorizados. E eu quero sempre o diálogo com os professores. Nós estaremos abertos para o diálogo com associações, com sindicatos. É importante, é imperativo que haja um diálogo entre todas as entidades que estão ligadas à educação. Com o fim do auxílio emergencial do governo federal, que é previsto para dezembro, muitas famílias estarão desamparadas. Qual a sua proposta na área social? Eu tenho conversado com as pessoas e tenho apresentado uma frase que diz assim, ó: se você tem dinheiro, você faz. Se você não tem dinheiro, você passa necessidade, você passa perca, passa sufoco. Por isso foi criado este plano macro, que é para agilizar, para viabilizar a vinda de empresas para Guarapuava. Nós precisamos unir forças com toda a região. Eu volto a frisar, Guarapuava sozinha ela não vai se desenvolver. Nós não temos estrutura nem arrecadação para estar fazendo obras de caridade. Nós não temos condições hoje de fazer doações como estão propondo agora em época eleitoral de doação de cesta básica. A gente vê que é claramente algo, vamos dizer assim, de má fé, porque o dinheiro não nasce em árvore, a prefeitura não planta, a prefeitura não fabrica nada. A prefeitura ela só tem dinheiro retirando dinheiro do contribuinte, através de impostos, através do quilo do feijão, do quilo do arroz, do pacotinho de macarrão que cada cidadão vai lá e compra. Então, assim, nós temos que ter muita responsabilidade. Nós temos que ter uma postura séria, arrojada, com uma união forte para atrairmos investimento, para atrairmos capitais, investidores, para que sim, possamos gerar emprego. A melhor política social é o emprego. Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos. É uma frase que traduz tudo. Se tem dinheiro faz, se não tem dinheiro não faz. Muito bem, nós temos uma pergunta da SIG, presidente da SIG, dona Elaine Scartesino Meireles. Ela fala o seguinte: a pandemia deixou visível a precariedade do sistema público de saúde em diversos municípios do Brasil, em Guarapuava não foi diferente. Só percebemos efetivamente a falta de estrutura nos hospitais para um atendimento emergencial quando a pandemia bateu em nossa porta. Também teve a abertura do Hospital Regional de Guarapuava, hoje atende só a área de Covid. E também o universo de 500 mil pessoas, porque atende a regional e a região central do Paraná também. Então, mais de 20 municípios e hoje está atendendo de fora. E também o Hospital do Câncer somente atende especificamente o tratamento dessa doença. Por isso ela pergunta: questionamos o que será feito de forma concreta e imediata para melhorar a saúde pública em Guarapuava? O que será feito com relação aos hospitais Santa Teresa e São Vicente? E quanto à estrutura do centro de especialidade, que não está sendo usada, qual a medida imediata que será tomada em 2021, caso você seja eleito? Em primeiro lugar, gestão. Contratação de pessoa altamente qualificada para ser o gestor da pasta. Eu não fechei acordo com partido político nenhum, não tenho rabo preso e também não tenho compromisso nenhum de contratar político para ser secretário de saúde. Essa vai ser a nossa visão, uma administração séria, uma administração profissional. Nós mudaremos a condição hoje do palanque de inauguração. O hospital regional, aquilo virou um palanque de inauguração. Já foi inaugurado mais vezes do que... Eu acho que o Brasil foi campeão da Copa do Mundo, né? Então nós temos que ter postura séria. O governo do estado deu a infraestrutura. Os municípios têm o compromisso, a Quinta Regional tem o compromisso de contratar pessoas, de gerir, fazer a gestão, os insumos, os materiais que serão empregados. Tem que ser feito já uma convocação no início do ano entre todos os municípios que compõem a Quinta Regional para ver, vai ou não vai. Nós temos que fazer um ultimato. Vamos atender ou não vamos atender? Eu vou ser o prefeito que vai dar respostas. Eu não vou enganar a população, não vou empurrar com a barriga. Vou apresentar a resposta que eu receber dos prefeitos, eu já vou demonstrar, já vou apresentar para a população de Guarapuava. Olha, eles não querem, eles não podem, né? Eu acredito que nós temos que fazer uma administração transparente,
séria e com coragem. E vocês esperem isso de mim. O senhor tem 1 minuto para a sua mensagem final aí aos... Meus amigos, minhas amigas de Guarapuava, por não ter tempo de televisão, por não ter tempo de rádio, tem sido muito difícil a minha campanha. Mas eu quero só frisar algo que é muito importante, uma pergunta que eu deixo para vocês. Qual é a Guarapuava que vocês querem para o filho de vocês? A responsabilidade de encontrar as respostas está dentro das propostas de cada candidato. Leiam, escutem, estudem as propostas dos candidatos. Nós somos 7 ideais, 7 propostas, 7 pessoas que pensam diferente. Analisem, não olhem com ojeriza porque você não concorda com determinado partido. Olhe as propostas, olhe aquilo que está assinado, aquilo que está proposto. Nós queremos fazer uma cidade diferente, uma cidade responsável, onde você, cidadão, seja respeitado e não se sinta mais abandonado. Pelas visitas que eu tenho feito, a sensação é de abandono. Não, nós estaremos presentes. A minha rotina, eu como gestor, eu entendo de rotina, eu entendo como organizar a prefeitura, para que eu possa, pelo menos 1 ou 2 dias da semana, estar junto com vocês. Olhando no olho, assim como estou fazendo a minha campanha, caminhando de casa em casa, eu vou ser um prefeito que estarei junto com vocês. E que Deus abençoe a nossa querida Guarapuava e cada um de vocês. Obrigado, André, pela participação. Amanhã, sábado, dia 31 de outubro, o encerramento das entrevistas será com o candidato a prefeito Jabor do Motocross. Boa noite a todos.